E aí, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou estar analisando a prova da BancDIB em relação ao ensino fundamental, ok? Então, ficar bem claro que tem várias provas na internet, no PCI Concursos, e eu peguei uma dessas provas para analisar o conteúdo, como é a estrutura da prova. Então, se ligue aí, certo? Para entender e compreender, ok? Então aqui a função é de vigia, ensino fundamental. E a prova nessa cidade, ela tinha 4 horas. Só que nós sabemos que a nossa provinha, que eu também vou fazer, será de 3 horas com 40 questões. Então, nesse tempo de 3 horas, eu tenho que responder as 40 questões. Essa prova aqui de vigia, dessa cidade Aquiraz, no Ceará, ela teve 4 horas e menos de 30 questões. O PCI Concursos, ele disponibiliza essa prova e é interessante sempre fazer, ok? Sempre estar treinando. Vou mostrar aqui para vocês, né, o texto. Ele traz um texto, geralmente são 2, 3 textos, e textos simples que dá para a pessoa fazer. Lembrar que existe interpretação de texto e compreensão de texto. Então é bom a gente ficar sabendo o que é compreender um texto, certo? A compreensão do texto e a interpretação do texto. São 2 formas que nós temos, que as bancas pedem, e é necessário você compreender, né, esses 2 conceitos. A compreensão é quando a resposta está no texto. Ela não está fora do texto, ela está no texto, certo? E aqui nós temos na compreensão, tipo assim, segundo o texto, de acordo com o texto. Já na interpretação, a resposta é o que você entende daquele texto. A resposta ela não está no texto, mas numa interpretação. A banca também pede assim, tanto a compreensão do texto, que a resposta está no texto, como também a resposta está fora do texto, ou seja, de acordo com a sua interpretação. E aqui um dos verbos dessa forma de interpretar é infere-se, né? Então, geralmente tem essa frasezinha de pergunta no texto da IDIB. Então, a estrutura da prova, vou fazer uma forma geral aqui, certo? Nós temos a prova de língua portuguesa e temos um texto, e desse texto tem aqui a compreensão do texto, certo? De acordo com. Tem questões de gramática, todas elas questões de gramática que vamos analisar. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho. Tem um segundo texto, que às vezes é uma charge, é uma tirinha, certo? Que daí eles podem pedir a interpretação de texto, como também a parte da gramática. Logo após terá o raciocínio lógico, que eu não vou entrar nessa área, porque não é minha área, e tem a parte específica, né, da conhecimento específico, atualidades, né, história e geografia de Bahia, no caso. Aqui, voltando para a primeira parte, nós temos um texto, cresça e divirta-se. Esse texto eu tenho que ler para que eu possa compreender esse texto. E a primeira questão, ele diz aqui, de acordo com o texto. Isso é a forma mais correta de a pessoa entender que ele está pedindo a compreensão do texto. É o que está no texto. Não está longe do texto, não está para você interpretar, mas está no texto, a resposta está no texto. E você vai ter que fazer aí
essa compreensão do texto. Então, a primeira questão de compreensão do texto, certo? Tem que ler. A segunda questão é o plural das palavras. Plural, certo? Qual o plural de corpo? Aí, corpos. Qual é que está relacionada aqui? A segunda é a divisão silábica, certo? A divisão silábica, que é a divisão das sílabas. Qual é que está correta? Aqui nós vamos ver aqui é o plural, né? Deixa eu só grifar as partes principais aqui. Aqui a concordância do verbo com o sujeito. Então, aí já vem a sintaxe, concordância do verbo com o sujeito. Na próxima questão aqui, todas as provas têm essa estrutura. Nós temos palavras aqui que está acentuada, então acentuação das palavras, certo? Se ela é paroxítona, proparoxítona, oxítona, então saber qual é a resposta correta aí, qual é a que está sendo verdadeira e colocar. A oração sublinhada possui o mesmo sentido de, então qual é a oração sublinhada? Não tem, né? Deveria aparecer antes aí para a gente saber. Então tem essa aí, depois tem a questão da vogal, semivogal, de dígrafo, certo? Então tem todos essa aí, encontro consonantal, tudo isso aqui na questão 7. Na questão 8, um pouquinho aqui em cima, é a questão da derivação. Existe a derivação prefixal, sufixal, regressiva, imprópria, onomatopeia e tantas outras. No texto 2 é um quadrinho, uma tirinha, né? Então aqui nós temos uma questão de gramática. Ele está pedindo qual é a classificação do que aqui, certo? E na 10 ele ainda pede a classificação, né? O que é pronome, tem que estudar pronome, tem que estudar interjeição, conjunção, preposição, substantivo, ou seja, todas as classes de palavras que temos na língua portuguesa, ou seja, são 10, então tem que estudar todas as 10, ainda dá tempo você estudar todas elas. Aí, raciocínio lógico, eu não vou entrar em questão. Vou aqui responder a algumas questões com vocês. Por exemplo, o termo em que, a segunda questão, em que a vogal é pronunciada no plural com o mesmo som da palavra destacada de corpo, né? Então eu sei que corpo plural é corpos. Acordo, acordos. Esforço, esforços. Piloto, pilotos. Rosto, rostos. Então aqui seria a letra B. Na número 3, eu estou aqui vendo a relação da correta divisão silábica. Ou seja, dividir as sílabas, dividir as palavras, né, em sílabas. Então, para dividir as sílabas, tem que lembrar, né, ditongo, hiato, tritongo, os dígrafos, encontro consonantal, tudo isso aí faz parte das regras, de divisão silábica. Então, obtém está correto, exercício está correto, discernimento está correto, caminhando está correto, dieta está correto, enquanto está correto. Aqui dieta não está, né? Dieta. Então aqui na número 3, a B não está correta. Cotidianos, cotidianos também não está correta. Então aqui está, essa não é a opção. Domínio, domínio. Então aqui está errada, porque o NI não separa. Então está errado. Então a resposta correta seria a letra A, ok? No trecho, já que estamos todos caminhando rumo ao mesmo destino, ele pede para assinalar a alternativa que não. Tem que prestar atenção, viu? O que não e o que sim. O que não apresenta a correta concordância do verbo destacado com o seu sujeito. Então, nós temos aqui 4 frases. Então, aqui, exercícios, vida saudável, bons amigos, nada o fazia. Esse fazia está se referindo aqui a nada, logo essa frase está correta. Então, não é essa a resposta. Não só ele como seu pai passaram.
a cuidar mais do corpo e da mente. Então, aqui, não só ele como seu pai. Então, ele e o pai passaram a cuidar mais do corpo. Então, aqui nós temos que considerar ele e o pai dele como o sujeito composto, logo passaram está correto, está no plural. O sujeito acompanha, o verbo acompanha o sujeito. 1/4 das pessoas entrevistadas assumiram as perdas sofridas. Aqui está errado, porque aqui é 1/4, certo? Então, seria no singular. Então, aqui a resposta da questão seria a letra C, porque o verbo não está concordando com 1/4. Quem teriam sido os primeiros clientes do consultório psiquiátrico? Aqui está se referindo à mesma coisa, né? Aos primeiros clientes, né? Então aqui nós temos duas frases que vai em relação a primeiros clientes, o verbo está no plural e a frase também ela está na voz passiva, né? E daí, quando transforma para a voz ativa, nós sabemos que primeiros clientes será o sujeito. Como ele está no plural, o verbo tem que estar no plural também, certo? Então a letra D está correta, então a única que está errada é a letra C, porque 1/4, essa questão de 1/4, o verbo é concordância verbal, tem que estudar a concordância verbal, ela vai estar nessa questão do verbo ficar no singular. Então, olha, nós estamos vendo aqui o conteúdo aqui do lado, nós vimos aqui divisão silábica, encontros vocálicos, sílaba, tonicidade, divisão silábica, morfologia, que são aquelas 10 classes de palavras, certo? Daqui a pouco tem mais coisas para vermos. Então, a concordância verbal aqui no finalzinho, certo? A acentuação gráfica, né? Onde é que está sendo acentuado a palavra. E vamos seguindo aqui. Eu vou colocar sempre o conteúdo aqui do lado para estarmos orientados em relação a isso. Então, ó, aqui na quinta questão, essa quinta questão nós temos aqui que ele quer, é possível considerar que, né, a quinta questão nós temos que ver se isso aqui está correto ou não em relação ao que está sendo enunciado. Então, espírito e prioritária são duas palavras que estão aqui sublinhadas, certo? E eles dizem, tem uma afirmação dizendo que essas duas palavras destacadas são acentuadas por serem proparoxítonas. Espírito né? Porque quando você fala espírito, ó, o pi aqui, que é acentuado. Toda proparoxítona é acentuado. Mas prioritária não é proparoxítona, é prioritária. Então, quando você quiser saber a tonicidade das palavras, você só falar a palavra alta, né? Pode mentalmente, né? Claro que você não vai ficar na sala de aula ficando falando espírito, prioritária, não. Fala mentalmente e aí você acerta com toda certeza. Então, essas duas palavras, elas não são proparoxítona. Somente quem é proparoxítona é espírito. Aqui, ela é uma paroxítona acentuada, porque, lembrando, oxítona é aquela que a última sílaba é forte, certo? No caso de café. Prioritária é a penúltima e espírito é a antepenúltima. Então, essa primeira questão aqui, ela está errada. Vamos ver aqui quais são as opções, né? Que tem número 1, que eu já marquei, e que essas aqui estão erradas. Essa você não pode marcar de forma nenhuma. Então, vamos lá. Em A personagem, incrível e análise. Os vocábulos destacados são acentuados, pois incrível é uma paroxítona, incrível é, ó, aqui, ó, terminada em L, claro, e análise é uma proparoxítona, análise, tá, uma proparoxítona, tá correto, e deve ser obrigatoriamente acentuado, então essa tá correta. Toda proparoxítona
tem por obrigação ser acentuada. Saída, e saída é uma palavra que está aqui destacada, certo? Ela é acentuada, pois possui o I sozinho na sílaba tônica do hiato. Então, saída é hiato, né? É sa, i, da. Então, aqui, ó, ela está sozinha, é acentuado. Então, essa aqui também está correta, viu? Nas orações, consultório, né, e tal, vamos ver aqui as palavras logo direto. Consultório e sério. Consultório, essas duas palavras têm o uso do acento justificado porque elas são paroxítonas, tá certo? Ela está acentuada aqui porque são paroxítonas. E elas terminadas em ditongo, ó, ió e ió. Então essas aqui são separadas. Então 2, 3 e 4, ela 2, 3 e 4, letra B, é a resposta correta. Então essas são as opções que tornaria a resposta correta. A número 6, ela foi anulada, como eu já disse, né? E essa número 6, você vai observar que ela não tem questão enunciativa, né? A oração sublinhada. A sétima questão, nós temos aí pareceu, ele é um vocábulo que está destacado, ele tem uma semivogal, certo? E uma vogal. Então, nós temos aqui o pareceu. Então, você pronuncia aqui o E e o U. Então, aqui, pareceu. Você não diz pareceu, mas pareceu. Então, ele não é uma semivogal. Ele é uma vogal, ok? Então, essa resposta aí já é a primeira que é falsa. Então, de falsa, nós já temos aqui a D e a A. Okay? No trecho, eu tinha esquecido do livro quando. Então, esquecido e quando. As duas sílabas destacadas possuem dígrafos. Não. Representam representados pela letra QU. O QU aqui, ele é um dígrafo, certo? O dígrafo, ele não é pronunciado. E o QU aqui, você pronuncia, né? Quando. Você não pronuncia quando, mas quando. Então, esse U aqui, ele é uma semivogal, logo, ele não é um dígrafo. Então, aqui é falso. Logo, a resposta seria a letra D, né? Porque já tem essa opção, não tem mais outra opção. Querendo só confirmar, SC da palavra discernimento é um dígrafo, e ele representa um único som, aqui é verdadeiro, todo dígrafo representa um único som, né? E própria e livro tem os encontros consonantais, VR e PR, então verdadeiro. Então a resposta, com toda certeza, é a letra D de dado. Na questão número 8, tem que subir um pouquinho aqui, em relação a processo de formação de palavras ou componentes de um vocábulo, formação de palavras. Tem o finalmente vem da palavra final e foi acrescentado algo depois. Esse depois é chamado de sufixo e então a derivação é sufixal. Isso aqui foi muito fácil, é só lembrar essa questão de prefixo, sufixo e você vai compreender essa questão totalmente. Então, formação de palavras aí. Agora vem o texto, né? Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim, depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá, né? Aí aqui nós temos duas questões, que são essas questões de português, que eu vou analisar com vocês, ó. Após a leitura da tirinha, verifique a oração dita, espero que sim, depende de vocês. O termo destacado que, ele é classificado na morfologia como? Se eu quero saber que o que, ele é um pronome relativo, certo? Pronome relativo, olha a dica aí, viu? Você vai ter que substituir o pronome, esse que por o qual. Se a frase ficar ok, ele é pronome relativo, certo? Aqui não é pronome interrogativo, porque não é uma frase interrogativa.
Não é interjeição, certo? Porque a interjeição não tá assim. Aí se você botasse assim, que, aí seria uma interjeição, né? Mas até agora aqui não tem, né? A frase ela é exclamativa, mas aqui não é interjeição. Então só pode ser ou conjunção ou pronome relativo. Mas pronome relativo eu tenho que fazer essa mudança aqui, essa relação. Eu tenho que substituir o que por o qual. Então eu digo, espero o qual sim. Então a frase não ficou legal, então ele não é pronome relativo, logo ele é uma conjunção. Então tem que estudar essas conjunções que caem muito, viu? Aí vamos aqui, então, para número 10. Armandinho fala lá no quadrinho, tentem não destruir tudo até lá. Então qual é a classe gramatical, qual é o valor dessas partes aqui? Tudo, eu sei que ele é pronome indefinido. Eu tenho que estudar o pronome indefinido, certo? Aliás, o pronome todo. Então, pronome indefinido. Então, pronome indefinido só pode ser essa ou pode ser essa, ok? Até é preposição, né? Então, a única que tem aqui preposição é a letra C, e justamente essa é a resposta. E lá é advérbio de lugar. Então, a resposta correta é essa. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e eu estou aqui para tirar alguma dúvida. Todas as provas dessa banca, elas têm essa estrutura. Então, estude essas partes que eu comentei aqui. Lembrar que compreender é aquilo que está no texto. É a resposta que está no texto. Geralmente as perguntas vêm segundo o texto, né? Se é de acordo com o texto. Então, essa é a parte da compreensão do texto, ou seja, a resposta vai estar lá no texto. Mas, quando for para interpretar, né, a interpretação cabe da leitura de cada um. Vai vir frases, perguntas do tipo assim, infere-se, né, no texto. Então, o verbo inferir, né, é uma coisa de interpretar. Fica aí a dica, boa sorte, não desista, foco, que vai chegar a nossa vez, ok? Pessoal, um forte abraço.